Celso de Mello. É o único remanescente supremo, então ele vai ser o sujeito que absolveu o Collor e agora tira o Zé Dirceu e companhia da cadeia. O artista chinês Ai Weiwei virou uma celebridade mundial com sua arte provocativa e iconoclasta. Em Pindamonhangaba, a reportagem visitou o exemplo de uma igreja, que é chamada Igreja São José da Vila Real, que teve que fechar as portas devido ao risco de desabamento. Colunas, portas e janelas só ficam de pé com a ajuda de escoras. Boa noite. Terminou empatada em 5-5 na semana passada no Supremo Tribunal Federal a votação que deve possibilitar ou não que 12 dos 25 réus do mensalão tenham direito ao novo julgamento. O desempate se dará na quarta-feira, com o voto de Minerva do mais antigo ministro do STF, Celso de Mello. Votaram a favor dos embargos infringentes que permitiriam um novo julgamento os ministros do STF, Luiz Roberto Barroso, Teori Zavascki, Rosa Weber, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Os contrários foram Joaquim Barbosa, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Entre os 12 réus que podem ser beneficiados por um novo julgamento, constam José Dirceu, José Genuíno, João Paulo Cunha e Delúbio Soares. As penas de vários deles também podem ser reduzidas ou alteradas do regime fechado para o semiaberto. Estou aqui para falar sobre esse assunto com o Marcelo Coelho, colunista da Folha, que vem acompanhando com lupa esse processo desde o início, escrevendo colunas na Folha, e Flávio Ferreira, que é jornalista do Caderno Poder e advogado. A grande surpresa na sessão de quinta-feira no STF foi o fato dos ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio Mello terem postergado ao máximo a sessão e empurrado a decisão do voto de Minerva Celso de Mello para a quarta-feira que vem. Isso vai causar uma certa pressão sobre o ministro. É difícil, né? Pensa o que você próprio faria se você fosse o Celso de Mello. Você já falou defendendo a possibilidade dos embargos infringentes. Você agora teria que remexer algum argumento, dizer que você mudou de ideia. Você como juiz, você passou há 40 anos mantendo um certo respeito pelas suas próprias teses de jurisprudência e agora, porque está 5-5, você tem que mudar. Por outro lado, ele também é o único remanescente na atual composição do Supremo a ter participado da absolvição do Collor. Então ele vai ser o sujeito que absolveu o Collor e agora tira o Zé Dirceu e companhia da cadeia. É um peso forte para ele. Não, nenhuma pressão, e quanto à responsabilidade, ela é inerente ao cargo judiciário. Como é inerente a qualquer atividade profissional. Durante o julgamento, ele foi o ministro que sempre assumiu o papel de, ao falar por último, passar o recado contra a corrupção, de falar de forma muito contundente contra os crimes que foram cometidos. Esse quadro de anomalia revela as gravíssimas consequências que derivam dessa aliança profana entre corruptos e corruptores. Então, toda essa imagem que ele construiu ao longo do julgamento do mensalão pode ir por terra se ele realmente der esse voto, e aí vai ter toda uma pressão da opinião pública, né, para que ele não acolha os embargos. E o Supremo sempre quer pregar uma linha de celeridade processual, de economia de recursos. Eles mesmos criaram lá uma fórmula que chama repercussão geral, que se você tem 10 mil processos sobre o mesmo tema, você julga um e aquilo vale para todos. Então, admitir agora um novo tipo de recurso pode ser um tiro no pé, porque isso vai valer para todos outros os novos processos. Exatamente. Em questão de opinião pública também tem uma possibilidade que as manifestações todas arrefeceram de junho para cá. Mas até quarta-feira pode ser que junte gente lá na própria sede do STF. E suponha que no dia de julgamento fiquem milhares de pessoas ali e que o julgamento nem consiga ser feito com a serenidade necessária. Essa ideia dos embargos infringentes, ela tem a ver com uma
possibilidade de, após um julgamento por placar apertado, você ter uma revisão da sentença por outro grupo de juízes. No caso do Supremo, a gente tem um julgamento do plenário. Então não existe um outro plenário. Uma aceitação dos embargos infringentes vai fazer com que o mesmo tribunal faça uma revisão de um julgamento anterior que durou 5 meses. E o Gilmar Mendes também falou uma coisa interessante, ele disse assim, tá certo, você pode até admitir que um tribunal reveja a sua posição, mas esse tribunal, esse julgamento do mensalão durou meses. Então, ao longo dos meses, houve tempo também para cada um dos seus membros fazer uma revisão. E você, Marcelo, fez uma declaração de caráter premonitório aqui na TV Folha há alguns meses, dizendo que nós vamos chegar quase no final do ano que vem, ou seja, em 2013, e não vai ter ninguém preso por conta do processo. É o que está pintando aí, né? Eu não faço mais previsões. A minha previsão era que o Barroso ia votar contra os embargos infringentes e foi deslizantemente a favor de que houvesse os embargos. E quanto ao Celso de Mello, eu acho totalmente impossível também arriscar. Então tá, e a TV Folha vai exibir uma reportagem sobre os principais presídios que podem acolher os condenados do mensalão caso o julgamento termine nesta semana. Condenados no processo do mensalão que forem cumprir a pena aqui em Brasília, podem ser encaminhados para o presídio da Papuda, onde hoje está o deputado Natan Donadon, que fica numa área destinada a presos considerados vulneráveis, então ele fica isolado do restante da massa carcerária. Para aqueles réus que forem condenados especificamente para o semiaberto, como é o caso do deputado Valdemar Costa Neto e até do ex-presidente do PT, José Genuíno, uma das opções em Brasília é essa daqui. Esse é o Centro de Progressão Penitenciária. Ele fica bem próximo ao plano piloto, alguns minutos do centro da cidade. Aqui, tal como aconteceria na Papuda para o semiaberto, o detento pode dormir e, com autorização do juiz, sair para trabalhar. Agora, os alojamentos aqui são um pouco diferenciados. São grandes galpões com beliches e até triliches. Não temos celas individuais, nem camas individuais, mas é um galpão onde os presos dormem e, com autorização, podem sair no outro dia para trabalhar. É para este presídio aqui em Tremembé que o ex-ministro José Dirceu deve ser enviado caso o Supremo confirme a sua sentença. Tremembé é apenas o menos ruim dos presídios de São Paulo. É para cá que são enviados os chamados presos especiais, delegados de polícia, juízes e aqueles que correm o risco de sofrer violência num presídio comum. As celas têm 15 metros quadrados e abrigam 3 beliches. Atualmente, há 390 presos para 239 vagas. Há cursos de inglês, de música e de informática. Tem também campeonato de xadrez e concursos de poesia. Tremembé é conhecido jocosamente como presídio de caras por causa dos famosos que são presos aqui. Estão aqui, por exemplo, o juiz Nicolau dos Santos Neto, Alexandre Nardoni e os irmãos Cravinho. O médico Roger Abdelmaci e o banqueiro Edemar Cid Ferreira também já tiveram em Tremembé. Os diretores do presídio dizem que a comida é tão boa que eles podem comer junto com os presos. Mas na semana passada foi encontrado um rato numa panela, segundo o relato de familiares dos presos. Twitter is my nation, my country, and because I am basically denied by China. There's not even critical article can talk about my name in China. Also, my passport is taken away by authority. So it's basically they denying my existence in here. O artista chinês Ai Weiwei virou uma celebridade mundial com sua arte provocativa e iconoclasta e um constante repúdio ao autoritarismo do governo. Aqui na China, porém, a censura tenta mantê-lo quase como um cidadão invisível. A simples menção ao seu nome na internet é proibida. My situation, I think I still under very heavy surveillance. I have
cameras around me, my phone is tapped. They really watch who is coming and out, and I don't have passport to travel, and nobody clearly tell me why and how long it's going to be like this. So that's the condition. Ai Weiwei ficou famoso na China a partir de 2005 com um blog recheado de críticas ao governo. O blog foi fechado pela censura em 2009 e agora o leitor brasileiro tem oportunidade de ler esses textos em um livro recentemente lançado no país. Chinese internet has been heavily censored, and it's going to be getting more heavily censored. But still, it played a great role in China's early democratic forming and movement. So every day, because the internet, people who using the computer are put state in trial, or put state policy on trial. You know, every comment, every policy, every intention has been very broadly discussed. Most often it's joked about, make fun of. It's become entertaining, which is very bad signal because they kind of gradually lost this kind of ground of being a legitimate. 以什么来提出这个要求？我以我警察的身份，你警察身份怎么能要求所有人在待着？凭什么？凭什么？凭什么法律哪一条？法律哪一条？ O novo governo assumiu o poder na China em março deste ano, mas segundo Ai Weiwei, a esperança de que houvesse alguma abertura política durou muito pouco. Segundo ele, houve mudança sim, mas para pior. I cannot see really even the intention or willing to change. I think it's going to getting tighter because their position getting weaker. They'll make them more stiff, less patient. I'm an artist, but before I'm an artist, I'm human, and as human, you have to be active. I cannot avoid to become a political because I'm living in a most political society. So it pushed me into a very political condition. If I pretend I'm dead, then I will never be. Even that gesture can be political because you have 80 million of communist members. You have armies, police, all the resources. Such establishment. It's just one person's opinion. Why you are so afraid of? Segundo uma pesquisa do Datafolha, 74% da população apoia os protestos que estão nas ruas. O número é grande, mas é menor do que a pesquisa de junho, quando 89% das pessoas apoiavam.